fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. Por meio dele e por ele se fez Jesus Cristo, homem e Deus, por toda a terra e em todos os céus proclamam a glória de Deus. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. Vamos cantar mais uma vez, agora de pé. Vamos aprender. Vamos lá. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. Do céu no oriente se viu a estrela de Davi que desceu. É Deus conosco, Emmanuel, Cordeiro vindo do Senhor. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. Por meio dele e por ele se fez Jesus Cristo, homem e Deus. Tudo para bem no céu, proclamai a glória de Deus. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. O Verbo habitou entre nós, Jesus, a luz do mundo que fez, com sua glória como a do Pai, verdade e a graça do Rei. Verdade e a graça do Rei. Verdade e a graça do Rei. Muito bom dia. Esse Jesus que habitou entre nós é o Deus Emmanuel, Deus presente na vida da igreja. Ele que enviou o Consolador, o Santo Espírito da promessa, que derramou sobre nós de maneira generosa, graciosa, e todos os dias nos renova, todo dia nos fortalece, todo dia nos encoraja. E se você está aqui nesta manhã é porque o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Emmanuel, habita em você. Está aí despertando seu coração para ser um adorador. Você podia cumprimentar quem está do lado, dar pelo menos 2 abraços aí. Dê boas-vindas ao seu irmão. Aqueles que estão nos acompanhando neste momento aí pela internet, pelo Facebook, entre aí no link, compartilhe com outras pessoas para que possam cultuar Deus com você, no nome de Jesus. Eu quero te dar liberdade nesta manhã de você
é entrar aí no seu smartphone, no seu Facebook, e você compartilhar o culto, tá bom? 30 segundos você entra aí, compartilha o culto para que outras pessoas possam cultuar a Deus conosco nesta manhã. Enquanto você está fazendo isso, eu quero te dar 2 recados. O primeiro dele é sobre a nossa programação de Páscoa no próximo final de semana. Importantíssimo. Na sexta-feira, às 20 horas, nós temos aqui o culto das 7 palavras. É um culto extremamente evangelístico. É uma oportunidade que Deus está te dando para você trazer um amigo, um parente, um vizinho. Então, na sexta-feira, nós temos aqui o culto das 7 palavras. Nós vamos passar aquele momento da agonia da cruz e poder aplicar isso em nossas vidas. Então, sexta-feira, nós vamos ter aí a participação do nosso coral. É um momento muito oportuno, este culto, o culto das 7 palavras. Sexta-feira, 20 horas, anota aí. No sábado, nós temos aqui um musical que o Adorarte preparou, e vários irmãos da igreja, vários departamentos estão ajudando, departamento infantil, adolescente, jovens, todos estão aí participando. Então, no sábado, nós temos um musical 20 horas. Então, sexta-feira, sábado, 20 horas, e no domingo que vem, às 9 da manhã, nós temos aqui um culto de celebração da ressurreição, 9 da manhã. Nós não vamos ter escola dominical domingo que vem. E à noite, 19 horas, um culto de ceia, celebração aí da Páscoa. O segundo recado que eu quero te dar é sobre o departamento infantil. Eles estão preparando aí, para, durante essa semana, encomendas de chocolate aí. Então, vários formatos aí eles estão fazendo aí. Se você vai comprar alguma coisa para presentear, é uma boa oportunidade de você investir no departamento infantil da igreja, tá bom? Você tem que fazer encomenda hoje, procurando a Adriana ou a Sirene. A Adriana ou a Sirene, tá ok? Vamos orar? Feche seus olhos onde você está. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta manhã. Deus te trouxe aqui para adoração, para louvor da sua glória. Eu não sei o que passa no seu coração, na sua alma, mas Deus sabe. Nesse momento, Ele te trouxe aqui. Algo Ele quer trabalhar em sua vida nesta manhã. Ele quer falar contigo. Ele quer abrir sua mente. Ele quer transformar seu lar, sua vida, sua história. E esta manhã é uma manhã de milagre, uma manhã de oportunidade que o Senhor Jesus está te dando, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te bendizer, queremos te adorar, queremos te louvar nesta manhã, ó Deus, na beleza da tua santidade. Começamos o dia, ó Deus, vendo o sol raiando, ó Deus, um dia bonito, um dia lindo que o Senhor preparou, o dia que o Senhor fez, e nesse dia nós nos alegramos nele, nós bendizemos o teu nome, ó Pai. Obrigado pelo dom da vida, ó Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado, ó Deus, pela casa onde moramos, obrigado pelo alimento, pela água que tem aliviado a nossa sede, obrigado pelos amigos, obrigado pelos inimigos, pelo trabalho, pelo descanso, pela saúde, Senhor, por portas abertas e por portas fechadas, ó Deus, porque todas elas ou foram abertas ou foram fechadas pelo Senhor. O Senhor é o Deus soberano que governa todas as coisas. Que nesta manhã o nosso coração possa se render ao Senhor em adoração, em gratidão. Que nós possamos, ó Deus, contar das maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o mundo possa saber, ó Deus, o que o Cristo fez por nós, o que Ele tem operado em nossas vidas através do Teu doce e Santo Espírito. Receba, Senhor Jesus, nossa adoração, receba, ó Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão, tudo que prestamos nesta manhã, não prestamos em nosso nome, não prestamos pelo nosso personalismo, pela nossa capacidade, pela nossa habilidade, ou porque temos este ou aquele recurso. Na verdade, tudo que fazemos, ó Deus, é um milagre, é fruto da Tua graça, fazemos no nome santo de Jesus, o qual tributamos toda a honra, glória e louvor. Receba a nossa adoração nesta manhã, ó Pai. Visita, Senhor, aquele que está enfermo, abatido, depressivo, querendo, ó Deus, desistir da vida, está desapontado, ó Deus.
aquele que está no seu leito e carece de auxílio. Te louvo pelas mãos que tem acompanhado lá na internação, que tem dado banho, que tem, ó Deus, ó Pai, atendido a necessidade no momento de dificuldade. Te louvo, ó Deus, por aquele que pôde viajar nesses dias de férias, descansar com a família, tirar um tempo, ó Deus, para relaxar, para desfrutar das maravilhas do Senhor. Só possa guardar na ida e na volta. Obrigado por aquele que adentrou essas portas pela primeira vez, convidado, visitante, por aquele que nos acompanha, ó Deus, pela internet. O Senhor conhece as angústias, as lutas, as dificuldades que cada um tem. E nesta manhã o Teu Espírito Santo venha tocar em cada coração. Que nós possamos sentir a Tua real e doce presença. Possamos sair daqui mais animados a ter uma vida santa. Possamos sair daqui, ó Deus, odiando o pecado ainda mais. Possamos sair daqui amando ainda mais as pessoas, amando as almas perdidas, ó Deus, e um desejo profundo de falar do Teu amor e da Tua graça. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amado, pode sentar. Convido o nosso irmão, coordenador de missões, o seminarista Anderson, por favor. Bom dia a toda a igreja. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, num pequeno trecho, que os pobres nós sempre teríamos conosco. E de fato, nós vemos que em todas as épocas, nós vemos que em todos os lugares, nós encontramos pessoas em situação de vulnerabilidade. O texto não está enfatizando simplesmente a situação dos pobres, é outra, mas ele deixa claro que sempre haveria pobres conosco. E nós temos por hábito reclamar que a nossa liderança, que os nossos governantes não cuidam deles. E às vezes a gente até pergunta, será que a igreja cuida? Será que a igreja tem feito alguma coisa por eles? A gente delega isso a outrem, sem se esquecer que nós mesmos também temos a responsabilidade de acudir a esses que tanto necessitam. Um desse tipo de povo pobre, e que ainda não foi muito bem alcançado, são justamente os povos ribeirinhos. Aquelas pessoas que vivem às margens dos rios e que têm o rio como sua fonte de subsistência. Só que boa parte dos rios brasileiros, infelizmente, devido à proximidade da cidade, esses rios estão bem poluídos. Então essas pessoas que moram às margens do rio têm o seu sustento comprometido, tanto pela pesca, quanto pela caça ou pelo plantio. E na região amazônica especificamente, a situação se agrava pelo fato que a natureza mesmo se encarrega de criar as cheias, as enchentes, que alaga tudo. E aí você pergunta, o governo tem feito alguma coisa? Sim, o governo faz alguma coisa. E você pergunta, a igreja tem feito alguma coisa? Sim, a igreja tem feito muito, mas muito. Não simplesmente para acudir nessas necessidades materiais, mas principalmente para acudir na carência que o ser humano tem, a maior de todas elas, porque o ser humano pecou, está distante e carente da glória de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem pregado o evangelho no meio desses povos. E não digo simplesmente a igreja invisível, universal, mas a nossa igreja de São Vicente também tem participado em projetos de missões, de evangelização, para levar a palavra do Senhor a esses povos ribeirinhos, que são carentes. Nós já fizemos e continuamos fazendo. Os irmãos sabem que a nossa igreja enviou uma oferta para a aquisição de um barco, para que o missionário João Cunha pudesse visitar as mais distantes comunidades, a fim de discipular e de evangelizar. Os irmãos sabem que nós já programamos viagem missionária para lá, e que volta e meia fazemos a divulgação deste trabalho. A importância de uma viagem missionária, eu vou ressaltar com a história do que aconteceu lá na Igreja Presbiteriana de Manaus. Quem tomou a iniciativa de ir até os ribeirinhos, sair da cidade de Manaus e ir até as margens dos rios, foram justamente os jovens. Os jovens que começaram a pegar os barcos que tinha público, ir até as comunidades para pregar o evangelho.
E não foi benefício somente para os ribeirinhos, houve muitas conversões, mas dentre aqueles jovens que saíram para evangelizar, foi despertada muita vocação ministerial. Muitos daqueles jovens que na década de 80 começaram a evangelizar, se tornaram pastores, evangelistas e missionários. E quando nós vamos ao Amazonas e conversa com os obreiros da igreja de Manaus, a gente descobre que vários deles eram aqueles jovens da década de 80, que começaram por iniciativa própria, despertados pelo Espírito Santo através da palavra, a pregar esse evangelho. Quando a nossa igreja se lança num projeto como esse, é para cumprir com o chamado do Senhor, o ID, e também para fazer com que, em situações como essas, seja despertada a vocação daqueles que foram chamados por Deus para exercer o ministério. Em julho deste ano, a nossa igreja tem programada para esta data, na primeira semana de julho, entre o dia 30 de junho e 7 de julho, uma viagem para o Amazonas. Implica em custo, implica em treinamento, implica em envolvimento, implica em oração, tudo isso que a nossa igreja deve fazer. E a oportunidade está aberta para toda a igreja participar. Infelizmente foram pouquíssimos que perguntaram alguma coisa sobre essa viagem. Eu não estou dando bronca na igreja, eu estou falando, olha a igreja, desperta para cumprir com o ID do Senhor, desperta para uma rica oportunidade que você tem para ver das maravilhas que Deus tem feito e que você muitas vezes se pergunta, será que alguma coisa está acontecendo? Sim, mas é que você não foi lá ver o que está acontecendo. Procure tanto a mim quanto o presbítero Rubem, que nós estamos encabeçando esse projeto da viagem missionária. Queira se envolver. E por mais que você não vá, envolva-se da mesma forma. Porque isso não é para a exaltação da igreja, mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, naquela viagem que nós fizemos, a primeira viagem para os ribeirinhos, houve um envolvimento muito bom da igreja. E muitos irmãos que não tinham condições financeiras de ir, nem de pagar a passagem, foram custeados por outros irmãos que não podiam ir. Então você pode sim se envolver. Muitos irmãos emitiram as passagens através das milhagens dos cartões de crédito que tinham. Então, é uma maneira de você ajudar. Uma das maneiras é você indo, outra é você envolvendo em oração a respeito desse projeto. Então procure o Anderson, tá? Procure o Rubinho, ver como você pode ajudar. São quantas vagas lá? 18 vagas para esta viagem missionária. O que não se aceita é turista. Quem vai para lá vai para trabalhar, tá? É pauleira, não para. Então, vai lá para investir os seus dons e talentos. Lá na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 até o verso 4, vamos ficar de pé? Nós vamos ler e nós vamos separar nossa oferta missionária nesta manhã. Vamos ler juntos? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedido às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Amados, esta igreja era uma igreja pobre e que vivia um período de tribulação, de escassez, de lutas.
E quando souberam da viagem missionária do apóstolo Paulo e da carência dos irmãos, esta igreja pediu, quase que pelo amor de Deus, deixa a gente participar. Com generosidade, diz que eles fizeram acima das posses. Isto é amar o reino de Deus mais do que o nosso próprio reino. Isso é amar a obra de Deus. Todo quarto domingo do mês nós separamos aí para trazermos nossas ofertas missionárias pela manhã e à noite. Então, se você não trouxe agora pela manhã, durante o dia se organize. Você pode fazer via o seu cartão ali, fazendo um débito na maquininha na entrada ali. Tem uma maneira de você contribuir, tá bom? Ou aí no envelope. Vamos fazer esse momento, trazer ao Senhor e ofertar com gratidão, com alegria. Como diz o texto aqui, diz que eles fizeram isso com generosidade, mesmo na pobreza, coração na obra do reino do Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, consagramos a ti nesse momento dízimos e ofertas, os quais, ó Deus, são usados na obra do Senhor, que o Senhor possa fazer tua obra prosperar, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Realmente não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, de Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele
aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Mais uma vez o início. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Ele é o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Glória a Deus. Chamar os aniversariantes da semana, por favor. E as nossas crianças, venham à frente. Pastor Anderson também, que vai nos trazer a palavra. Pode já tomar o seu lugar. O Rubim está fazendo aniversário de novo esse ano. Todo ano agora? Aleluia. Que bênção, hein? O departamento infantil está ficando cheio. A tia Cris está feliz, hein? Que coisa boa. Pai, nós te bendizemos, te louvamos, ó Deus, por essas crianças preciosas, dos tais é o reino do Senhor. Que elas cresçam, Pai, em estatura e graça. Que possam aprender a amar o Senhor sobre todas as coisas, ó Deus. E entender o chamado do Senhor para eles no seu tempo. Que possam, ó Deus, falar de Jesus aos seus amigos, na escola. Ó Deus, que possam ser responsáveis nos seus lares, obedecendo seus pais. E que sejam educados, ó Deus, ensinados na palavra do Senhor nos lares. Que os pais possam assumir o papel tão importante, ó Deus, que é educar seus filhos na palavra, de serem um exemplo a eles, ó Deus, de trazer a casa do Senhor com regularidade,
ó Deus, de demonstrar, ó Deus, piedade, ó Deus, e que eles possam perceber em seus pais uma vida com Deus, que ao levantar, ao deitar, ao andar pelo caminho, que seus filhos sejam instruídos, que a igreja seja uma facilitadora, uma parceira, ó Deus, mas sabendo, ó Deus, que este é uma responsabilidade de cada pai, não há terceirização, ó Deus, do cuidado, da evangelização dos filhos. Na verdade, ó Deus, há aqui um auxílio, e nós louvamos a Deus pelo departamento infantil de nossa igreja, que tenha, ó Deus, cumprido esse papel, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, e dar direção, graça, visão a cada dia, no nome de Jesus. Guarda esses pequeninos, ó Deus, das más influências, das tentações, da fraqueza, ó Deus, ó Pai, das más conversações. Guarde seus pais, no nome de Jesus. Abençoa a vida, ó Deus, do pastor Antes, que nos trará a palavra. O Senhor fale, ó Deus, ao nosso coração, através do teu servo. Abençoe também, ó Deus, os nossos irmãos que fizeram e completaram mais um ano de vida nesta semana. Que o Senhor possa derramar sobre eles toda a sorte de bênçãos. E que eles possam contar dia a dia em tua presença, amando o Senhor, amando a volta do Senhor Jesus e vivendo, ó Pai, para a glória do Senhor. Te louvamos nesta manhã, oramos em nome de Jesus. Amém. Podem ir devagarinho. Parabéns aos nossos aniversariantes. Pastor. Podem se sentar, amados. Bom dia, graça e paz. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Alguns ficaram preocupados comigo e falaram: pastor, o senhor sumiu domingo passado, foi porque o senhor queimou a mão? Eu falei: não, sumi domingo passado porque eu estava pregando lá em Uberlândia, na igreja de Um Filho na Fé. É muito bom quando a gente volta na história. Há 12 anos atrás, eu era pastor em Uberlândia, e eu trabalhei com a juventude, e aquele período Deus moveu naquele lugar e fez grandes histórias naquele lugar, dos quais um foi esse domingo passado, que eu estava voltando para ver e ter uma grande alegria de saber como que os filhos da gente andam na verdade. Já pastor há mais de 6 anos, pastor Felipe Borges, ele era adolescente na época, e recebeu o chamado e foi para o seminário. E aí eu estive lá no aniversário da 15ª igreja de Uberlândia, onde ele pastoreia. Foi um tempo muito bom, foi um tempo de Deus, que a gente pôde orar muito, compartilhar muito, chorar muito, reviver bons momentos e viver novos momentos diante de Deus. Então que Deus continue abençoando. Obrigado pela preocupação. A mão já está boa. Passei alguns sofrimentos e tribulações depois daquele domingo, principalmente com os irmãos me cumprimentando, aqueles que gostam de apertar a mão assim de uma vez. Eu esquecia que eu estava machucado, mas agora já pode apertar que está seco, tá bom? Abra sua Bíblia aí. Hoje nós vamos andar em alguns versículos da Bíblia. O primeiro é Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7, até o versículo 9. Vamos ler juntos, mesmo assentados. Vamos lá? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Texto riquíssimo, de muitas informações. Uma delas que a gente passa despercebida é a última declaração desse texto, que ele se tornou autor da salvação a todos, salvação e eterna a todos. Então, esse texto deixa claro para mim e para você,
que a fé, ela é diretamente associada à obediência. A fé que salva é a fé que obedece. Não é só a fé que crê. Nós precisamos ler a Bíblia toda, não pegar versículos isolados da Bíblia. Crê e será salvo. Não, eu creio, sim, mas obedece? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque o diabo também crê. Tiago 2,19. Mas ele obedece. Mas ele não fica melhor em nada. Em anos e anos, que ele continua sendo o acusador, o adversário, e ele já está destinado ao inferno, ele e os seus anjos. E tem gente que diz que crê e não obedece. Então tá aí. Vamos orar, porque eu queria falar nessa manhã exatamente sobre esse texto, versículo 7. Algo que passa despercebido também do nosso coração e que não deixa de ser registrado nas Escrituras. O nosso Senhor Jesus, ele era o mestre, por eficiência, o prático. Ele era a prática da oração. Você vai ver aí que o nosso Senhor Jesus, ele orou, não só orou, aí fala no plural, as suas orações e suas súplicas, com angústia de alma. E isso vem uma pergunta no meu coração: se Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo o Senhor dos Senhores, ele teve que aprender, através da obediência e com muitas orações e muitas súplicas, o que me faz entender e crer, aonde eu consegui ler na Bíblia, que essas 3 oraçãozinhas de 5 minutos na minha vida, vai fazer uma grande diferença na minha vida, na vida da igreja e na vida da cidade onde Deus me plantou. O que me faz pensar que esses 5 minutinhos de oração na hora que eu acordo, 5 minutinhos de oração na hora do almoço, quando ora muito, e os 5 minutinhos antes de dormir, vai impactar a minha geração. Se eu digo que sou discípulo de Cristo, eu preciso aprender a andar nos caminhos de Cristo. E Hebreus deixa claro aqui, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte, não fraco e nem pouco, forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. A arte da oração. Nós precisamos aprender a orar. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Traz ao nosso coração um caminho de instrução. Desperta a nossa mente, a nossa alma, nesses últimos dias, para aquilo que nós mais precisamos fazer, para nos colocar aí, nos manter de pé. Falar com o Senhor. Dar-nos a intimidade. Em nome de Jesus. Que o Senhor neste momento tenha misericórdia de nós. E amar todo aquele que tem lançado dardos inflamados sobre as nossas vidas. O roubador de semente que o Senhor disse. Amarra o valente no nome poderoso de Cristo Jesus. Anula a sua força. Traga o nosso coração e a nossa mente cativa a Ti e a Tuas Escrituras. E desperta-nos para Ti. Levanta essa igreja, ó Pai, nesse momento chamado último dia, na Tua direção. Que eu diminua e que o Senhor cresça. No nome de Jesus. Amém. Amados, eu sou fruto de uma oração, de um clamor, de uma mulher que fez a oração não porque ela gostava, ou porque aprendeu, porque ela foi necessário na sua vida aprender a derramar o coração diante de Deus, como Ana. Uma mulher que nos ensina muito sobre oração, por uma necessidade. Uma mulher que se derramou diante de Deus, do qual o seu pastor daquela época, o sacerdote ali, ele não conseguiu identificar a dor da alma daquela mulher, e sendo pastor, e vendo ela aí. Aquela mulher se derramou diante de Deus. A arte da oração é uma arte de se derramar. É de você colocar aquilo que você não consegue colocar em palavras, diante do único que pode ler corações. É muito mais do que falar palavras bonitas. Mais vale uma oração sem palavras, com o coração, do que palavras sem o coração.
Nós precisamos entender que a oração ela vai além das palavras bonitas que são faladas num culto público. Aliás, se você olhar na Bíblia, em momento nenhum a Bíblia te ensina a orar num culto público, muito pelo contrário. Ele fala que quando você entrar no teu quarto, fecha a porta. Mateus 6,6. A oração que toca o coração de Deus não é a oração que todo mundo gosta de ouvir, mas é a oração que a gente faz quando ninguém está ouvindo e só Deus está ali presente. É a oração que a gente não fica medindo palavras, a gente simplesmente é o que é. No seu quarto, você não se preocupa com o que você faz, porque ninguém está lá. Engano seu. Mateus 6,6 diz que o Pai está lá. E tudo quando entrares no teu quarto, fechada a porta, ore, e o teu Pai que está, te ouvirá. E o teu Pai que está, por 2 vezes ele fala, te recompensará. Nós precisamos voltar como igreja à oração do quarto. Nós precisamos reaprender a arte da oração. É imprescindível. Primeiro porque é ordem das Escrituras. Um texto que a gente sabe bem de cor e sabe falar para todo mundo, mas que a gente põe muito pouco em prática em nossas vidas. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai. Muito fácil de decorar, muito difícil de aprender, muito fácil de citar, de mostrar para os outros, mas muito difícil de mostrar na vida o que é realmente isso. A arte de oração é algo que Jesus dominava, e você vai ver que em todo o seu ministério, ele não só ensinava, mas ele mostrava na sua vida como orar. Ele tirava tempo antes e depois de qualquer situação da sua vida. Você vai ver isso registrado no Evangelho de Lucas, onde fala os princípios, onde se retrata mais claro os momentos de oração de Jesus. E você vai perceber em Mateus, lá no capítulo 26, no versículo 41, você vai ver que Jesus chama os discípulos à oração, é a última palavra que ele está dando antes de ser levado para a cruz, de ser tomado e ser preso. Então, você deveria acender uma luzinha, porque é a última palavra antes dele ser retirado. E ele diz, olha, vigiai e orai. O que está escrito lá? Põe lá para nós. Mateus 26, 41. Solta aí as escrituras. Mateus 26, 41. Apareceu aí na tela? Abra aí na sua Bíblia. Vigiai. Para quê? Isto não é uma oportunidade de você pecar à vontade e dizer, a carne é fraca, né? Eu já ouvi isso várias vezes no meu ministério. Não face a face, não olho no olho. Porque quem me conhece não tem coragem de falar isso na minha cara. Porque quem fala o que não precisa também escuta o que não deve. Mas mandando recado, sabe? Aí você sabe, né? O pastor mesmo falou, a carne é fraca. Eu não falei que a carne é fraca. Eu falei, infeliz, para você vigiar e orar. Deixa o texto aí. Deixa o texto aí. Presta atenção no que Jesus fala nessa afirmação com os discípulos. Antes disso, ele fala o tempo da oração. Porque eles dormiram e Jesus volta e fala, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Nem uma hora. Nem uma hora vocês podem vigiar comigo. Chamou e eles dormiram. Nem uma hora. Agora, perceba você passa uma hora na frente da televisão vendo filme, uma hora vendo futebol e torcendo e vibrando e gastando tempo e mandando mensagem no Facebook e no WhatsApp, gozando o outro do futebol, mas nem uma hora diante do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, você não passa. Não, estou falando do pessoal lá de Minas, não é daqui. Aqui em São Paulo não tem essas coisas não. É só lá os mineiros. Precisamos de muita oração. Porque a gente passa uma hora de WhatsApp, uma hora de Facebook, uma hora de novela, uma hora de filme, uma hora de shopping, uma hora, mas nem uma hora diante de Deus. É exatamente isso que Jesus está falando com os discípulos. Vocês não podem nem uma hora orar? E aí ele faz essa afirmação, vigiai, pois.
E o vigiar aqui, a expressão, é a mesma expressão quando a polícia recebe um alerta que tem um bando assaltando um banco ou alguma coisa. Eles passam com aqueles carros tudo ligado, com as armas em punho, já com a trava solta, para sentar o dedo. Isso é vigiar. Ele diz, vigiai, pois. Vigiai e... Para quê? Você não percebeu o que está nessa afirmação desse texto? Eu percebi, eu vou te falar. Se nós temos sofrido tentação e temos caído em tentação, isso está dando uma indicação que nós não estamos orando o tanto que a gente deveria orar. Porque Jesus faz uma afirmação. Ele não está dando uma sugestão. Ele não está dando uma opinião. Ele está fazendo uma afirmação daquilo que ele é mestre. Que nós lemos lá em Hebreus. É com forte clamor e lágrimas que ele fez muitas orações e muitas súplicas. E aprendeu o caminho da obediência. A gente só aprende o caminho da obediência se a gente tiver uma vida de oração, gente. Se a gente não tiver uma vida de oração, nós não aprendemos o caminho de obediência. A gente só vence na vida as tentações e as tribulações se a gente tiver uma vida de oração. Vigiai, pois, e orai, para que não entreis. Se você não quer entrar, você precisa aprender a orar. O quanto for necessário para você não entrar. Porque depois que entra, para sair, sai todo machucado, todo lenhado, e com marcas no corpo e na alma, que vai levar para a vida toda. E às vezes quando a gente vai fazer as coisas, a gente não faz muito pensando nas pessoas que estão no nosso barco da vida. Mas quando a gente anda em desobediência a Deus, a gente põe toda a tripulação do barco na fila da morte. Alguns não morrem naturalmente, mas morrem na alma. Morrem no espírito. Tristeza profunda. Porque o filho não obedeceu. Fez o que deu prazer e não o que Deus mandou, orar antes e vigiar. Porque hoje o lema dessa sociedade, isso tem invadido dentro das nossas igrejas, que o importante é ser feliz. Onde está escrito isso na Bíblia? Para você que é cristão. Onde está registrado isso nas Escrituras? Agora eu vou viver minha vida, porque o importante é eu ser feliz e eu ter prazer. E eles ainda colocam Deus na bagaça, ainda no meio do bagulho ali, desse pacote do inferno. Fala assim, porque Deus é Pai. Deus não vai querer o pior para a gente, não. Palavras que não são registradas nas Escrituras, falácias, coisas e doutrinas de demônio que tem entrado dentro das igrejas. O que Jesus nos oferece é só a cruz, amado. Uma vida eterna. Mas aqui é cruz. Aquele que quer me seguir, negue-se e tome, morra. Não tem outra palavra. E seja feliz, não tem. O feliz que Jesus fala é no novo céu e nova terra. Aqui é caminho de obediência, como ele andou nesse caminho. Aprendeu pelo caminho de obediência, pelas coisas que sofreu. Aí eu te pergunto, qual o caminho que você tem escolhido para a sua vida? Nós só temos um caminho da oração. O caminho da realização na oração. É através da oração que Deus nos revela as coisas da vida. Jeremias 33, 3. O nosso Deus diz que nós precisamos aprender a ter uma vida de clamor a Ele. Se a gente clamar a Ele, Ele vai anunciar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Aí alguns, nesse momento de crise, qual crise? Na crise que a gente está apanhando e que a gente precisa de direção e saber a direção de Deus, e isso nos machuca. Algumas pessoas dentro das nossas igrejas, com doutorado ou arrotando aquilo que o outro comeu, não comeu, foi o outro que comeu, mas ele escuta o outro falar e aí fala. Eles pegam esses textos e falam assim, não, mas esses textos é para aquela época, é porque é um contexto todo do profeta, é que tem um contexto histórico, já aconteceu. Irmãos, a palavra de Deus é um livro sobrenatural. E o Espírito de Deus revela Deus nas Escrituras de Gênesis e Apocalipse até hoje. O Espírito de Deus, ele não passou.
O Jesus Cristo de ontem e o de hoje, ele vai ser e sempre será o mesmo. Hebreus 13:8. E o mais engraçado dessa turma, que pega e não gosta de falar e citar esses textos, é que, por que eles não rasgam então o livro do Salmo para eles? Por que eles não rasgam o Salmo 37? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Por que eles não rasgam o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que eles não rasgam o Salmo 40? Esperei confiantemente no Senhor. Por que eles não rasgam o Salmo 121? Por que eles só querem rasgar e dizer que não é para eles aquilo que está no Antigo Testamento, coisas que são cobranças, que é direção de Deus, para andar uma vida de santidade e consagração e vida com Deus? Caiu a ficha aí? A internet voltou, o Wi-Fi voltou, ligou? Nós precisamos acordar, irmãos. Esse texto é para hoje. Essa palavra continua viva. E ela vai continuar viva. E nenhum tio nem vai passar dessa palavra até Deus voltar. É princípio eterno. Oração é um princípio eterno. Oração é a única coisa que depois que você morre, ela continua a ecoar nos céus. Ô pastor, não fala heresia não. Ô filho, vai ler Bíblia. Olha a oração de Abacuque. Ele já está morto. E Deus respondeu vários anos depois, com vários avivamentos, aquilo que Ele mesmo deixou registrado nas Escrituras. Vai ler Bíblia, filho. Vai ser um homem de fé. Existe uma afirmação que anda no nosso meio há muitos anos, inclusive no meio dos jovens, e que ela é parte da verdade, mas ela não é toda a verdade. E eu tenho combatido isso profundamente aqui na juventude. Que crer também é pensar. Foi uma frase que John Stott disse, num contexto todo, mas eles separaram só isso. E isso virou doutrina entre as nossas igrejas. Crer também é pensar. A leitura que eles fazem hoje é, crer é só pensar. E eu te pergunto, onde que está escrito isso nas Escrituras? Me dê versículos. Porque Jesus respondeu ao diabo com as Escrituras. Está escrito, está escrito e está escrito. E você quer responder a perguntas de hoje com o que filósofo diz, com o que doutor fulano de tal disse. Volta para as Escrituras no nome de Jesus nessa manhã. Volta para a oração. É o Espírito de Deus que nos revela. A oração é algo que ecoa a eternidade. A oração é algo que toca o coração de Deus. A oração é a única coisa que nos dá acesso direto àquele que pode todas as coisas. Quanto mais tempo a gente passar diante dele, mais ele vai revelar o nosso coração, o caminho que a gente deve seguir. Foi exatamente isso que Jesus falou com eles: voltar em Jerusalém e esperar lá, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Abre aí que você vai ver. Eles voltaram e esperaram. Você vai ver no versículo 14 de Atos 1, que eles estavam orando perseverantemente e unânimes, esperando. Espera em oração. Nada mais, nada menos do que pelo poder de Deus. Poder de Deus que significa o reino de Deus. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Qual é o primeiro lugar que a gente vai buscar? O reino de Deus. O reino consiste em quê? Em poder. 1 Coríntios 4, 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas tão somente no poder de Deus. Menos do que poder de Deus, nós estamos errando o alvo, amados. E o poder de Deus, ele só vem quando a gente ora ao Deus Todo-Poderoso. Quando a gente tem comunhão com Ele. A gente fica mais parecido com Ele. Você já viu quando você começa a conversar muito com a pessoa, ou se identifica muito com a pessoa, você pega os tiques dela. Você já percebeu isso? Aí o que ela fala, você fala também. Você começa a rir igual. Quando a gente começa a ter intimidade com Deus, a gente começa a se parecer com Ele, sabia? E as pessoas conseguem identificar aquelas que andam com Deus e aquelas que só passeiam na igreja. Uma coisa é andar com Deus, a outra coisa é passear na igreja. As multidões passeavam. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. As multidões apertavam Jesus. Todos te apertam, Senhor. Não. Alguém me tocou. Porque eu senti
quando de mim saiu poder. A grande pergunta no meu coração nessa manhã, com relação à minha vida e à sua é: você tem orado até que ponto na sua vida? Você tem orado até apertar Jesus ou você tem orado até tocar em Jesus? Porque quem aperta em Jesus apenas está no meio da multidão e essa multidão passa. Ele nem para essa turma que aperta. Para a turma da selfie. Olha, hoje eu estive com Jesus. Ele nem para. Mas ele para aqueles que tocam o seu coração. E só toca o coração de Jesus quando sai poder dele. E só sai poder dele quando a gente busca o reino em primeiro lugar. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as portas só se abrem quando a gente busca em primeiro lugar. É por isso que tem tanta gente na igreja, vários anos, escuta vários sermões, e a vida dele, em vez de melhorar, só piora. Ele passeia na igreja, ele não busca Deus em primeiro lugar. Ele não ora sem cessar. Aliás, ele já cessou de orar. Crer também é pensar. Mas o pensar não é todo o crer. A minha fé consegue acompanhar a minha razão, mas a minha razão nunca vai conseguir acompanhar a minha fé. Nunca. 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 É por isso que existe até hoje um monte de doutor e de teólogo estudando, para tentar entender o que eles nunca vão entender na palavra, que precisavam fazer o caminho que Paulo fez, o caminho inverso de Damasco, quando ele começa a partir de Deus para a teologia e não da teologia para Deus. Enquanto Paulo parte da teologia para Deus, ele mata os cristãos, porque ele era doutor da lei, e ele mata os cristãos. A partir do momento que Jesus derruba ele do cavalo, e agora ele começa a aprender a andar com Jesus e a ouvir a voz de Jesus, e você vai ver isso registrado em Atos dos Apóstolos todo, quando ele dá ouvido à voz de Jesus mais do que às letras, e aí algo sobrenatural começa a acontecer, e se torna tão natural na vida dele, que tem momentos que a gente vai ler e a gente não percebe. Em Atos, no capítulo 9, capítulo 6, você vai ver que Paulo, ele leva a morte aos cristãos, aonde ele passa com toda a sua teologia. Mas no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, Paulo leva vida. Ele está dando estudo da palavra, mas cheio de Deus. Exatamente o que ele afirmou na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 2, de 1 a 5, e depois, se você ler o capítulo 2 do versículo 10 em diante, você vai ver que ele anda tão somente no temor e no poder do Espírito de Deus. Tanto que em Atos capítulo 20, quando o Eutico cai do terceiro andar, e o texto diz que ele é levantado morto. E se você olhar lá no texto, você vai ver que é morto, morto mesmo, não é morto, quase morto, ou em coma, morto, morto. E Paulo está pregando. Paulo simplesmente chega, desce, o texto é sensacional, a gente não percebe, porque ele desce, ele olha para o morto, ele abraça o morto, e a expressão lá é que ele deita em cima do morto, corpo com corpo, braço com braço, ele abraça, assim como Elias fez no passado, em outro morto, e ele simplesmente levanta, não faz festa, não dá grito, não para o culto, nem nada. Ele fala assim: não se preocupe que a vida nele está, e volta e continua a pregar até o dia clarear. Poder de Deus na vida de Paulo era algo comum, porque ele acreditava em todas as escrituras, porque o poder de Deus é o reino de Deus, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos fariseus, quando eles perguntaram: mas onde que está esse reino? Vai ver em Lucas 17, no versículo 20 e 21, e Jesus fala assim: o reino não é visível não, ele é invisível, ele já está dentro de vós. O reino de Deus já está dentro de vós. Está registrado nas escrituras, lê. Que reino é esse? O reino do poder. Porque o reino, ele não se resume em palavras, mas tão somente no poder de Deus. O reino de Deus é poder. O poder que está registrado em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
conforme o seu poder, que opera aonde? Que opera aonde? Opera aonde? E por que esse poder não tem operado na igreja hoje? O poder infinito, estou falando, poder tem. Hoje nós estamos aqui pelo poder do Espírito. Você foi arrastado da sua casa, você não veio porque você quis, não, eu amo. Quem ama vir aqui é o Espírito de Deus que te trouxe. Se o Espírito de Deus sair da nossa vida, você vai odiar como qualquer outro lá fora. É a graça de Deus, que o Espírito de Deus tocou em nós, pelo poder de Deus. Mas ter o poder de Deus não é ter todo o poder de Deus. Ter o poder de Deus não é transbordar do poder de Deus. Ter o poder de Deus não é declarar ou suplicar ou confessar do jeito que você quiser a oração do Pai Nosso. Porque quando os discípulos falam, nós não sabemos orar, Jesus falou, vou ensinar vocês a orar. Quando vocês orar, tem os princípios. Primeiro, Deus só responde a oração de filho, não de criatura. Pai nosso que estás nos céus. Ele não é pai de todos, ele é criador de todos. Pois a Escritura diz que ele é criador de todos, mas não pai de todos. Ele só é pai daqueles que o confessam em obediência. Fé obediente. Ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado, vida de santidade. É Jesus que está ensinando, mas Deus já é santo. Sede santos porque o Senhor vosso Deus sou. Então, o que Jesus está ensinando para os discípulos? Se Deus já é santo, e a gente vai orar, santificado seja o teu nome. Ele não precisa da minha oração para ele ser mais santo, não. Quem precisa de santidade sou eu, para chegar a ele. Uma oração que Deus responde é uma oração que tem santidade. Não é oração feita de qualquer jeito, não, filho. É uma oração de decisão. E se você olhar a palavra santidade, você vai perceber que santidade é separado. É quando você decide separar a sua vida. Separar de algo. Separar de quê? Do mundo, das paixões. Largar. Não é esse evangelho que tem sido pregado por aí, não. Você pode estar aqui e pode de todas as coisas, usufruir de todas as coisas do mundo. Essa graça que tem sido pregada aí é uma graça fake, não é a graça de Cristo. A graça de Cristo nos leva a um caminho de obediência, um caminho de santidade. Santificado seja o teu nome. Aí o que vem depois do santificado? Venha. Vem o quê? Aquele que nós temos que buscar em primeiro lugar, para que as demais coisas sejam acrescentadas, para que haja a abertura das demais coisas, tem que estar em primeiro lugar. E quem decide isso não sou eu. Quem mede isso no meu coração e no seu coração é o Deus que tudo vê. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. É Ele que abre a porta das demais coisas, não sou eu. E nós sabemos que esse reino consiste no poder de Deus e não em palavras. 1 Coríntios 4:20. E nós sabemos que Jesus ensina na oração que toca o coração do Pai e diz que o teu reino venha. Ou seja, Ele deseja que a gente ore, que o poder dele venha sobre nós, porque reino é poder. Você está entendendo a necessidade da oração nas nossas vidas? Nós estamos empurrando o carro aqui, gente, sem gasolina. Não é só aqui não, é a igreja no mundo inteiro. Porque o que move a igreja do Senhor Jesus é o poder do Espírito. E através do poder do Espírito. E é tão somente pelo poder do Espírito. E é isso que as Escrituras falam para a gente pedir o tempo inteiro e sem cessar. Para que o reino venha. O reino só vem quando a gente tem uma vida de oração. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos. Agora, a gente fala de muita gente grande, a gente fala assim, mas, né? Então eu queria deixar para você, terminando, porque nós não vamos encerrar esse assunto de oração, o quanto a gente aprender ainda é pouco. A W. Tozer que diz, olha, ore sem saber, ore até aprender e continue orando. Oração é prática. Não é teologia. Mas abre aí em Atos capítulo 9,
Eu queria encerrar só com essa declaração que aqueceu meu coração enquanto eu lia e orava para falar com você nessa manhã. Atos capítulo 9, a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está... O que ele está fazendo? Orando. Depois que cai do cavalo. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vamos lá, vai, porque este para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que... E fique... Agora volta no 10. Ora, havia em Damasco um... Não era profeta, não era apóstolo, não era diácono, era apenas um discípulo, cheio do poder e da presença de Deus. Ora, havia em Damasco. Eu chorei demais nessa expressão. Ora, havia em São Vicente. Ora, havia em São Vicente. Onde estão os discípulos de Cristo em São Vicente, que oram o suficiente para ouvir a voz do Pai e libertar um monte de cativos que está nessa cidade, e esperando um discípulo, não é um apóstolo, não é um diácono, um discípulo, apenas um discípulo, para que escute a voz do Pai e que obedeça exatamente o que o Pai disser. Hoje, nós não sabemos e quebramos a cara muitas vezes na frente, porque nós não temos um tempo maior de oração diante do Pai. Porque Ele é Pai, e um pai não gosta que o filho quebra a cara, ou gosta? Tem algum pai aqui que ama quando vê o filho dele quebrando a cara? Existe aqui nessa manhã algum pai que ama ver o filho quebrar a cara? Eu desconheço. Você que é pai está entendendo o que eu estou falando, aonde eu estou querendo chegar. Como a gente gostaria que os nossos filhos escutassem os nossos conselhos, porque nós já quebramos muita cara, e quando a gente fala muitas coisas com eles, a gente não quer muitas vezes falar o que é, mas a gente já sabe que vai dar errado, porque deu ruim para nós no passado, e muito ruim, e a gente sofreu muito, e a gente está vendo que eles estão indo na mesma rota de colisão, e a gente desesperadamente fica tentando falar com eles, não vai, já falei com vocês, esse negócio vai dar errado, menino, estuda, não vai nessa turninha de festa não, esse povo está aí na festa e tudo, lá na frente eles vão se lascar, eles não vão ter formação, eles não vão ter profissão, eles não vão ter nada, vão ter que ficar subjugados a subempregos, com subsalários. Estuda agora, filho, agora é hora de ralar, não é hora de divertir. Lá na frente, quando Deus te colocar em algum lugar de posição, porque você estudou e não jogou o talento que Deus te deu fora, lá na frente, você vai poder descansar, enquanto eles, seus amigos, todos vão estar ralando, aqueles das festinhas. E você vai estar celebrando a vida e trabalhando.
Todo pai sonha em dar instrução para os seus filhos, para que eles levem uma vida melhor. Aqui nós temos um exemplo em Atos 9. Tinha um discípulo em Damasco, que se chamava Ananias, e que passava horas diante do Pai, porque Deus não fala com quem não investe tempo nele. Deus falou com ele, com certeza era um homem de oração. Deus não chama do nada alguém que não quer nada. Deus investe em quem investe nele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E agora mesmo assim diz o Senhor: buscai a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com pranto e com choro. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso é Jeremias 29:13 com Joel 2:12. Parece um só versículo, um só texto, mas são dois textos diferentes e um completando o outro. Um falando que quando buscar de todo o coração vai achar, e o outro afirmando como que deve buscar de todo o coração e achar. Nós precisamos voltar a orar, amados. Uma igreja, ela não se mede pelo número de gente que está na escola dominical, nem no domingo à noite. Uma igreja, ela se mede pelas suas reuniões de oração. Nós precisamos voltar a orar, para que a gente tenha vários livramentos. Nós estamos nos dias maus, e só aqueles que oram sem cessar não vão cair em tentação, vão ficar firmes no Senhor. Só aqueles que desenvolvem uma palavra de intimidade com o Pai é que vão permanecer de pé. E se prepare, porque muito tabu da sua vida e muita teologia vai ser quebrada e vai ser jogada no lixo à medida que você orar mais. Porque você vai perceber que muitos doutores têm engessado o poder de Deus, porque não oram, não têm vida de oração, não gastam tempo de oração. A vida deles é tentar destruir aquilo que Deus falou na palavra. Gente piedosa, mas que nega o poder de Deus. Segundo Timóteo 3:5, foge também desses. Gente piedosa, contudo, negam o poder de Deus. Está escrito. Segundo Timóteo 3:5. Pula fora dessa turma. Para de andar com esse povo. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E os nossos costumes bons só vêm do alto. E a palavra do Senhor nos diz, volta em Hebreus 5, versículo 7. O nosso Senhor Jesus foi com forte clamor e muitas lágrimas, com muitas orações e súplicas, que ele aprendeu o caminho da obediência. Como nós vamos obedecer se nós não oramos? Como nós vamos andar num caminho de obediência sem uma vida de oração? Todos os grandes homens do passado e do presente, que têm impactado gerações pelas palavras que eles têm pregado, foram homens que passaram no mínimo 2, 3 horas de oração antes de pregar qualquer sermão, antes de viver qualquer avivamento. De Lutero, que orava 3 horas por dia, a Calvino, que jejuava e orava e estudava a palavra 8 horas por dia, a John Hayden, na Índia, o homem que orava, presbiteriano, que passava 6 horas de oração por dia, a John Knox, horas e horas de oração, qual foi registrado na história secular. A rainha deixou registrado que tinha mais medo de um homem chamado John Knox, das orações de um homem chamado John Knox, o pai do presbiterianismo, do que a esquadra da Espanha. Homens que oravam. Se nós quisermos impactar e sair da caixa e ser uma igreja diferente nessa cidade, que muda a situação da cidade, é só na oração que nós vamos fazer. A nossa teologia, nós já estamos aqui há 59 anos. É muito boa, mas ainda não mudou o que precisa ser mudado. Eu não estou falando de igreja, irmãos, e nem da história. Nós não podemos jogar a história que a igreja tem fora, mas nós não podemos parar só nessa história. Porque existia um homem, um discípulo chamado Ananias na cidade de Damasco,
que foi usado para impactar uma geração. Estava no lugar certo, na presença do Deus Todo-Poderoso, na hora certa, ouviu e obedeceu e foi usado com poder, para que um dos maiores teólogos do mundo fosse cheio do Espírito Santo de Deus, através de uma oração. Nós precisamos voltar a orar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti nessa manhã. Tu és o Deus que reaviva a Tua igreja. Tu és o Deus que responde orações. Responde a oração de Abacuque, ó Pai, nos nossos corações nessa manhã. Aviva o nosso coração para Ti. Traga-nos de volta para o Senhor. Traga-nos de volta para a intimidade do quarto. Meu Deus, cancele as nossas agendas, que nos leva às coisas do mundo, e que não nos enche do Teu poder e da Tua presença. Meu Deus, estamos plantados em São Vicente para uma ordem maior do Senhor, para glorificar o Teu nome na face da terra. Precisamos orar mais para entender o chamado do Senhor de cada um aqui nessa manhã, dentro dessa cidade. Para as pessoas que o Senhor vai levar o Teu povo cheio do Teu poder e do Teu Espírito, para que a gente possa orar pelas pessoas, para que a gente possa abraçar as pessoas, para que o poder do Senhor venha sobre nós e sobre a Tua igreja, o reino do Senhor venha sobre nós, e que esse reino possa resplandecer nessa cidade. O Senhor é o único que muda cidades. O Senhor fez isso através da vida de João Calvino ali em Genebra, uma cidade pervertida, do qual o Senhor usou aquele homem cheio de oração, do Teu poder e da Tua palavra, para transformar nações. O Senhor fez isso com Paulo, o Senhor fez isso com John Knox, o Senhor fez isso com Simon, e é por isso que estamos aqui hoje. Faz de novo, Pai, no nome de Jesus. Faz de novo. Que o Senhor responda a oração de Paulo, aquela oração que Paulo fez para Éfeso, suplicando ao Senhor. Lá no capítulo 1, a partir do versículo 17. Do qual ele pediu ao Senhor que concedesse à sua igreja espírito de sabedoria e espírito de revelação. Traz sobre nós, ó Pai. Responde aquela oração de novo agora sobre a igreja de São Vicente, no nome de Jesus. Para que possamos entender qual é o conhecimento da grandeza do Senhor, do chamado do Senhor, da herança que o Senhor tem sobre nós, do Teu poder. Do qual o Senhor deu ao Teu Filho Jesus, e Ele se fez o cabeça e deu isso à igreja. Nós somos a igreja. Precisamos conhecer mais do Senhor. Leva-nos à intimidade do quarto. Eu lhe suplico, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu querido. Que você possa sair daqui não constrangido e acuado, mas disposto a ter uma nova vida. Disposto a experimentar algo mais do que só frequentar a igreja. Disposto a ser usado por Deus nessa cidade. Ora um pouco mais, você vai ver o que Deus vai fazer. Ora um pouco mais. Porque não sou eu que faço, não é você, é Ele. Vai, porque Paulo viu um homem chamado, um discípulo de Damasco, quando ele entrou na casa e impôs as mãos, e ele ficou curado e foi cheio do Espírito. Vai, ora, e você vai escutar o vai. Depois você me conta daquilo que Deus faz quando a gente gasta mais tempo na presença dEle. Não perca os seus parentes. Não perca os seus parentes. Clame a Deus de dia e de noite por eles. Espere Deus mandar, não vá sem Deus mandar. Quando a gente vai vazio, a gente estraga a pessoa e o evangelho. Esse é o problema da igreja. Sair sem poder. A gente crê, então vamos, porque o Espírito já está aí. Foi isso que Jesus falou, não. Os discípulos criam. Jesus falou, volta. Espera lá, até que sejais revestidos do poder. Amém? Deus te abençoe. Amém.
Bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Pela graça de Deus, vamos ter mais um dia de aula. Eu tenho observado a nossa escola e tenho gostado muito do que tenho visto, porque está havendo participação dos alunos e isso é muitíssimo importante, né? Minhas irmãs, meus irmãos, quer queiramos, quer não, as coisas se desenvolvem, né? E tudo à nossa volta se desenvolve, inclusive a educação. Então, há 50 anos, sim, a educação se fazia dessa forma. O professor era a autoridade máxima, ele detinha o conhecimento e o aluno não sabia nada. A função do professor, então, era passar o que ele tinha na cabeça dele para a cabeça do aluno. Isso há 50 anos, né? Hoje as coisas não se fazem mais dessa forma. Educação não existe aprendizado e ensino dessa forma mais. É preciso que os alunos participem, é preciso que haja... a aula tem que se aproximar de um diálogo, né? O professor fala, mas o aluno também fala, olha, mas como é que é isso, professor? Olha, eu aprendi dessa forma, a minha experiência é assim, como é que é isso? Tem que se parecer com um diálogo o ensino atualmente, né? É interessante perceber no Sermão da Montanha, Jesus provocando um diálogo ali. Ele está falando com discípulos que estão parados diante dele, e ele provoca um diálogo. Ele fala, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes isso. Ele está provocando um diálogo aí. O Sermão da Montanha é um diálogo. Como os discípulos não falam, né, não participam, ele, então, cria um diálogo. É como se ele estivesse conversando mesmo com alguém, falando, Jesus, os antigos falaram isso, e o Senhor, eu vos digo. É um diálogo que ele está provocando nesse Sermão da Montanha. E hoje, ensino e aprendizado se fazem através do diálogo. Por isso que eu estou insistindo tanto em que as nossas aulas precisam ter a participação dos alunos. E isso está acontecendo e eu fico grato com isso. Eu vou fazer uma oração para nós irmos para as nossas classes, sem pressas, e em 10 minutos os professores darão início às aulas, tá bom? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua graça sobre as nossas vidas, que nos atrai para a tua igreja e para o teu reino. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, nos dê um ensino e uma aprendizagem muito proveitosa, Senhor, que saiamos daqui realmente edificados através dessas aulas participativas que teremos agora. Nos ajuda a nos aproximar de Ti através da nossa escola dominical. Te agradecemos imensamente por esta igreja, por esta escola dominical, pelos dirigentes dessa igreja, Senhor, e pelos membros dessa igreja. Que o Senhor abençoe profundamente cada um de nós. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém.